meus irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus, é um privilégio poder estar aqui mais uma vez, um privilégio, uma responsabilidade muito grande. E nós vamos dar sequência à série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos iniciar o terceiro grande tema dentro dessa carta. Nós vamos ler Filipenses capítulo 2, dos versículos 19 ao versículo 30. Nós já vimos dois temas. Nós vimos sobre o avanço do Evangelho, no capítulo 1. Nós vimos sobre a alegria da comunhão, que encerrou na semana passada, com a pastora Marilene. E hoje nós iniciamos a verdadeira liderança. Vamos à leitura. Obrigado. NVI. Filipenses 2, 19 ao versículo 30. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Mais uma vez, Senhor, nós temos o privilégio de poder servi-lo e nós agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos a palavra do Senhor revelada a nós através das Escrituras. E pedimos que o Teu Santo Espírito revele aqui, Deus, a Tua vontade a nós e não só nos mostre, mas que abra o nosso entendimento para que nós possamos aplicar aquilo que for aprendido, para que o Teu nome continue sendo glorificado através da Tua igreja, Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdadeira liderança. A vida cristã, ela é feita de desafios. Dentre eles, nós temos o desafio do trabalho ministerial. Nós temos o desafio de servir a Deus com os nossos dons e talentos. E é importante a gente aprender que quando a gente fala de trabalho ministerial, não é só pastor, não é só presbítero, não é só diácono, mas todo e qualquer serviço prestado a Deus, à sua igreja. Muitos podem pensar, Fabrício, eu não tenho ministério, eu não tenho dom nenhum. Tem sim, você tem um dom dado por Deus e você tem que exercer esse dom para a edificação da igreja e para a glória dele. Só que são muitas distrações para nos tirar do foco. São muitas distrações para nos conduzir a caminhos errados, às vezes para o caminho da vaidade no ministério, às vezes para o caminho do orgulho, às vezes para o caminho da competição, às vezes para o caminho do fazer de qualquer jeito, é para Deus, Deus conhece meu coração, falta de excelência. E aqui, hoje, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo ele nos dá exemplo de dois homens que estavam dispostos a servir a Deus com excelência e, se necessário fosse, até entregando as suas próprias vidas. Temos muito que aprender aqui, dois homens que não mediam esforços para poder servir a Deus e a igreja. O apóstolo Paulo tinha dado o exemplo até então dele, que estava disposto a morrer se necessário fosse, o exemplo de Jesus Cristo,
no capítulo 2, verso 5, que ele fala que tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus esvaziou de si mesmo, se humilhou, se entregou, serviu. E agora ele vai dar mais 2 exemplos, 2 nomes. Talvez um que não seja muito conhecido, Epafrodito, tem só 2 versículos que falam sobre ele, nós vamos ver, mas de uma referência muito grande para nós no trabalho ministerial, seja ela na liderança, seja ela em qualquer situação que nós estivermos dispostos a trabalhar na igreja. E essa exposição ela foi dividida em apenas 2 blocos, que está muito claro aqui no texto. Primeiro, a intenção de enviar Timóteo. Paulo vai falar dessa intenção que ele tinha de enviar Timóteo para a igreja de Filipos. E segundo, o retorno de Epafrodito. 2 blocos, nós vamos ver isso na lição do PG. Primeiro, a intenção de enviar Timóteo. Segundo, o retorno de Epafrodito. Pois bem, vamos iniciar a exposição. A intenção de enviar Timóteo no versículo aqui 19. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Meus irmãos, esse bloco, Paulo está fazendo recomendações. É como se ele estivesse escrevendo 2 cartas de recomendações dos seus auxiliares. E aqui a gente precisa entender o contexto que foi escrito. Paulo chegou em Filipos por volta do ano 49, 50, acompanhado de Silas, Lucas, Timóteo estava com ele na fundação da igreja. Filipos era uma cidade ao norte da Grécia, muito rica, próxima ao mar. E Paulo chega nessa cidade, ele fica lá alguns dias, no sábado ele decide ir para a beira do rio para poder orar, para poder conversar sobre as coisas de Cristo. Chega lá, tem uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura. Deus toca no coração de Lídia, ela ouve aquilo que Paulo tem para dizer, Paulo batiza essa mulher, ela chega para Paulo e seus companheiros e fala assim, olha, se realmente eu sou crente, vocês vão vir na minha casa. Eu quero que vocês venham na minha casa. E começa um PG na casa de Lídia. Começa um pequeno grupo na casa de Lídia. E esse pequeno grupo ele cresce. E Paulo começa a pregar nas praças, nos locais públicos. E aqui é aquele episódio que é muito conhecido, de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ela dava retorno financeiro para os seus donos. E Paulo, ele vai e expulsa esse demônio, e os seus donos ficam irritados com ele. E levam Paulo e Silas para a praça pública, chamam os magistrados, começam a acusá-lo, falando que Paulo estava ensinando costumes diferentes dos romanos, que ele estava causando alvoroço na cidade. O que acontece? Paulo e Silas são presos. Aí ocorre outro episódio muito conhecido, que Paulo e Silas louvando na cadeia. O que ocorre? Um tremor de terra, um terremoto, as portas da cadeia se abrem, o carcereiro fica angustiado, nossa, todo mundo fugiu, ele pega a espada para se matar. Paulo fala, opa, calma aí, ninguém fugiu. Deus nos libertou, mas estamos todos aqui. O carcereiro fica abismado com aquilo, ele quer conhecer mais. O que eu preciso fazer para ser salvo, Paulo? Paulo fala, olha, se crer, será salvo tu e tua casa. E Paulo batiza o carcereiro, batiza aqueles da sua casa, e depois de uns dias, Paulo, ele com seus companheiros, ele segue a sua jornada. Ele vai para Tessalônica, para Bereia. Passado aproximadamente 10, 12 anos após isso, a igreja de Filipos ela recebe aqui a notícia que o apóstolo querido deles está preso. Por volta do ano 60, 63, eles ficam sabendo que o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma. O apóstolo Paulo ele ficou preso em 3 episódios. Primeiro em Filipos, junto com Silas, que nós falamos. Ele ficou preso em Cesareia, em Jerusalém, que os judeus acusaram ele de estar indo contra a lei, de estar levando grego para o templo, e ele ficou preso em Roma. E em Roma ele ficou preso em 2 momentos distintos e cadeias distintas. Essa primeira prisão, que ele ficou por volta de 2 anos, era uma prisão domiciliar. Ele tinha uma certa liberdade para receber visita, para poder aconselhar, para poder escrever. Só que depois de uns 4, 5 anos, por volta do ano 67, Paulo teve a sua segunda prisão em Roma. Aí já foi uma prisão muito mais dura, que ele estava privado de todo e qualquer direito, e ele já estava esperando a sua morte. Tanto que Paulo ele escreve, quando ele esteve nessa segunda prisão, a carta de 2 Timóteo.
E ele escreve a carta, a gente consegue ler nitidamente em tom de despedida. Timóteo, olha, eu combati o bom combate, agora você vai segurar o bastão. Meu corpo já está para ser derramado como sacrifício. Você fica esperto aí, que agora você vai segurar. Mas aqui em Filipenses, aqui quando ele escreve Filipenses, Paulo tinha uma esperança muito grande que ele seria solto. E nós precisamos entender isso. A igreja de Filipos fica sabendo que o apóstolo querido estava preso. O que ela faz? Vamos arrumar aqui, juntar donativo, oferta, dinheiro, livro, comida, e vamos mandar um homem para poder ir auxiliar o nosso apóstolo querido. Quem que eles escolhem? Epafrodito. Epafrodito começa a viagem para poder ir para Roma, e só uma observação, aproximadamente 1.100, 1.200 quilômetros de Filipos para Roma. Não era aqui do lado, não. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô rápido. A gente pode jogar aí por baixo uns 40 dias de viagem. Hoje você chega lá com umas 10 horas de avião, depende da escala, 10, 14 horas. Mas naquela época era por baixo uns 40, 50, talvez mais dias. Através de intempéries, através de chuva, tinha que pegar um navio que não tinha boas condições, tinha feras, tinha animais, tinha salteadores, tinha ladrões, inimigos. E Epafrodito, ele segue nessa viagem com os donativos para poder atender o apóstolo. Ele chega em Filipos e ele procura o apóstolo Paulo, entrega os donativos para o apóstolo e com certeza eles prosearam, eles conversaram. Epafrodito falou para Paulo a situação da igreja, o que estava ocorrendo, como que estava. Paulo, tem gente lá que está precisando puxar a orelha, está tendo desunião. Paulo, está tendo partidarismo lá na igreja. Paulo, tá bom, mas tem algumas coisas que pode melhorar, Paulo. E Paulo, depois nós vamos ver aqui para frente, ele manda Epafrodito de volta para a cidade de Filipos, para agradecer a oferta e também com recomendações diante daquilo que Epafrodito tinha falado para ele. Essa carta que Epafrodito leva para Filipenses, que nós estamos lendo aqui. E nós já vimos até agora no capítulo 1, Paulo saudando essa igreja, fazendo a saudação, Paulo falando com eles para eles viverem de modo digno. Nós vimos no capítulo 2, Paulo dando um exemplo aqui de humildade, falando de Jesus Cristo. Olha, tende em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus, que sendo Deus esvaziou de si mesmo, se humilhou e serviu, que é a doutrina do esvaziamento. E agora, no texto que nós lemos, Paulo ele dá 2 exemplos dessa doutrina do esvaziamento. Ele tinha falado da humildade de Cristo e agora ele vai exemplificar aquilo que ele tinha ensinado com 2 homens, a vida daqueles 2 homens, como eles viviam seguindo aquela instrução. Como se Paulo falasse assim, olha, lembra que eu ensinei a doutrina? Agora eu vou mostrar para vocês 2 homens que vivem exatamente aquilo que eu ensinei para vocês. E ele vai exemplificar isso nesse texto que nós lemos. E por que Paulo está falando aqui do desejo dele de mandar Timóteo, meus irmãos? Temos que lembrar, quem está indo? Timóteo ou Epafrodito? Epafrodito. Timóteo não está indo agora. Paulo está falando da intenção dele de enviar Timóteo. Só que ele vai falar, olha, eu quero enviar Timóteo o mais breve possível, só que no verso 23 ele vai falar, assim que eu saber sobre a minha situação. Eu ainda não sei se eu vou ser condenado, eu não sei se eu vou ser solto, mas eu estou falando para vocês, assim que eu souber, vocês vão ter notícia minha. Por que Paulo está enviando Timóteo? Ele tinha essa intenção de enviar Timóteo. Muito provável porque diante daquilo que ele ouviu falar de Epafrodito sobre a igreja, ele viu a necessidade de enviar um pastor. Ele viu a necessidade de enviar um obreiro para poder auxiliar aquela igreja. Ele viu a necessidade daqueles irmãos serem aconselhados. E também por quê? Para que ele fosse animado ao receber notícias. Porque Timóteo em Filipos, com certeza eles iam trocar cartas. Timóteo ia falar para o apóstolo o que estava acontecendo naquela igreja. E Paulo queria saber disso. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo preso, mas preocupado com aquela igreja. Preocupado, ele sabia, olha, eu sei que vocês estão preocupados comigo, Filipenses, mas só que não se preocupem, porque eu vou enviar Timóteo para dar notícia. Eu também estou aqui atento, só esperando para poder falar para vocês. Então, por que Paulo ele tem essa intenção de enviar Timóteo? Para que ele pudesse receber notícias, para que ele pudesse servir aquela igreja, para que ele pudesse exercer o ministério apostólico dele, ensinando e cuidando daqueles filhos na fé que ele tinha na cidade de Filipos. E é interessante a gente falar aqui, é importante que ele fala
espero no Senhor Jesus. Paulo, ele tinha a impressão, ele tinha um sentimento que ele seria salvo. Mas só que ele não está confiando nele. Ele fala, olha, eu espero no Senhor Jesus. Mesmo que eu venha a ser condenado e morto, eu estou aqui para serviço de Cristo. Eu espero no Senhor Jesus. Brevemente eu vou enviar Timóteo para vocês. E assim, para essa importante missão de prestar informações para os filipenses e também voltar com essas informações para o apóstolo Paulo, ele escolhe esse homem chamado Timóteo. Quem foi Timóteo? Tem essa pergunta no PG. Timóteo nasceu em Listra, na região de Listra, Derbe, atualmente na Turquia, para os irmãos situarem. Timóteo, ele era filho de pai grego, pagão, mãe judia, ele foi ensinado no judaísmo, e muito provável, em Atos 14, vai narrar a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo nessa região que ele morava. Muito provável ele foi convertido a Cristo através do ministério de Paulo em Atos 14, nessa primeira viagem missionária. Ele tinha aproximadamente 20 anos, muito novo. E Paulo, depois de aproximadamente 5 anos, ele retorna na sua segunda viagem missionária nessa região de Derbe e Listra. E quem que ele encontra lá? Seu discípulo Timóteo. Aproximadamente 25 anos, e Paulo fica maravilhado com o testemunho daquele jovem que ele tinha deixado. O próprio texto de Atos 16 vai dizer, 1 e 2, chegou a Derbe, falando sobre a segunda viagem de Paulo, e depois a Listra, onde vivia um discípulo, então Timóteo já era um discípulo dele, chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, Timóteo, ele tinha um bom testemunho tanto da igreja quanto aqueles de fora da igreja. Com 20 anos aproximadamente foi convertido, 25 anos Paulo retorna. Quando Paulo vê aquele jovem fiel a Deus, vê aquele jovem que está com o coração na obra, o que Paulo faz? Timóteo, agora você vai andar comigo, você vai ser meu auxiliar. E Paulo pega Timóteo para si para começar as viagens missionárias com ele. Timóteo foi um fiel companheiro do apóstolo Paulo, acompanhando e disposto a ajudar Paulo naquilo que fosse preciso. 20, 25 anos ele começou a caminhar com Paulo. Essa carta foi escrita 60, 63. Então a gente pode falar que quando essa carta foi escrita, Timóteo tinha aproximadamente 30 a 33 anos. Jovem ainda. Mas já tinha muita experiência. De 20 anos até 30 e poucos anos, já tinha caminhado um pouco na fé. E ele já tinha sofrido perseguições, ele já tinha viajado por muito canto com Paulo, ele já tinha aprendido, ele já tinha visto Paulo aconselhando, ele já tinha visto Paulo pregando, ele já tinha aprendido muita coisa. Esse que é o homem que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja de Filipos. Olha, eu espero enviar Timóteo. E Paulo continua dizendo no verso 20, algumas características que nós podemos tomar como exemplo, como modelo para nós, na liderança, no ministério, no caminhar da vida cristã. Ele diz no verso 20, não tenho ninguém como ele. Isso na NVI. Na Almeida, Revista Atualizada, está escrito, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Ou seja, eu não tenho ninguém de mente tão parecida, eu não tenho ninguém tão íntimo, eu não tenho ninguém tão próximo como Timóteo. O apóstolo Paulo tinha vários companheiros. Ele tinha vários homens que o assistia, que acompanhavam em suas viagens, que ajudavam ele no avanço do evangelho. Mas ele fala, eu não tenho ninguém tão íntimo como Timóteo. Apóstolo Paulo com seus 60 e poucos anos e o jovem Timóteo com seus 30 e poucos anos. Nós podemos falar que uma relação como pai e filho mesmo, pela diferença de idade. Nós podemos ver um pastor mais idoso com um amigo pastor mais jovem. E é bonito a gente ver essa relação onde o apóstolo Paulo ele tem alguém para compartilhar seus desafios, ele tem alguém para compartilhar as suas emoções, ele tem um jovem para ele poder conversar. Meus irmãos, é muito importante termos amizades espirituais.
É muito importante nos cercarmos de amigos espirituais, porque certamente num dia você vai estar numa situação mais difícil, você pode fraquejar, você pode passar por um momento, seja de dúvida, ou seja de desânimo, seja de esfriamento, e se você não tiver ninguém para te dar um puxão de orelha, ninguém para falar com você, acorda só, o que você está fazendo, a caminhada cristã ela se torna mais difícil. Nós vivemos numa sociedade individualista. Nós vivemos num mundo que ele prega cada um por si. Nós vivemos numa sociedade que nos dá exemplo que aquele que faz tudo sozinho que recebe a fama, já percebeu? Principalmente no futebol. Futebol é só o centroavante que faz o gol? É só ele joga sozinho? Tem um zagueiro, tem um meio de campo, tem uns laterais, desde o goleiro, todo mundo trabalha para pôr a bola no pé do centroavante e ele faz o gol. Quem que fica com a fama? O centroavante. Todo mundo trabalhou. Ninguém fala, nossa, você viu o que o zagueiro fez? Não, você viu o gol que fulano fez? Todo mundo esquece que o goleiro, então, ele é o mais injustiçado, ele pode ser bom todo momento. Quando ele toma um gol, foi frango. Então, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade individualista. Antigamente, as pessoas, elas moravam a quilômetros de distância, principalmente no interior, na roça, e eles se encontravam uma vez por dia, às vezes passando de cavalo, e falavam, ô compadre! E naquele compadre eles conversavam e sabiam tudo um da vida do outro. E seu filho melhorou, e sua esposa, e o neném, o que está acontecendo? Hoje em dia, você mora divisa de parede com seu vizinho e você não sabe nem o nome dos filhos dele. Você mora de frente, tem o seu vizinho, vários vizinhos, e às vezes o filho dele está doente, você nem sabe. Às vezes ele perdeu um pai, perdeu um ente querido, você fica sabendo meses depois. Isso quando você sabe o nome dele, né? Às vezes você não sabe nem os nomes dos vizinhos. Por quê? Cada um por si. Isso acontece lá fora? Sim. Acontece dentro da igreja? Infelizmente, sim. A gente vem para a igreja, assiste o culto, olha a paz do Senhor para todo mundo, o irmão está angustiado e você não sabe. O irmão está passando por um perrengue, o irmão está passando por uma situação difícil na casa dele, com filho ou então com um cônjuge, e você não sabe, e não procura saber. Essa comunhão de pescoço, você senta aí atrás, fica olhando só para o pescoço que está na sua frente, você não vê nem o rosto dele. A gente ainda tem a bagunça santa, que você cumprimenta e dá um quebra-gelo, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos de amigos íntimos. No ministério, na liderança, nós precisamos de pessoas de igual mente, de pessoas de igual sentimento. Nós precisamos de pessoas para nos cercar de pessoas que creem como nós, para sermos fortalecidos no momento de fraqueza e para também fortalecê-los no momento de fraqueza. Aprendemos isso aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha um amigo íntimo. Timóteo, meus irmãos, era um jovem que foi instruído desde a sua infância. Paulo vai falar com Timóteo, olha, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Ele vai dizer para a igreja de Corinto 16:10, se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Timóteo era um homem especial, Timóteo era um homem de testemunho, Timóteo era um homem que sabia das Escrituras, e ele era amigo de Paulo. Nós precisamos ser amigos, nós precisamos ser amigos espirituais. Nada mais forte do que, às vezes você fica assim, mas só que amigo, tem meus parentes de sangue, meus irmãos, nós temos aqui irmãos de sangue. Nós somos unidos não por sangue de pai e mãe, nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos estreitar esse relacionamento, precisamos nos tornar mais íntimos. Então, a primeira característica que nós podemos notar aqui através desse relacionamento desses líderes é essa amizade espiritual, essa proximidade que eles tinham, um poder contar com o outro. E Paulo continua, na parte B do versículo 20, ele tinha dito, não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Não tenho ninguém, é meu amigo íntimo, e ninguém aqui tem um interesse tão sincero por vocês, filipenses. Timóteo estava seguindo a orientação que o apóstolo Paulo tinha dado no capítulo 2, 4, que ele diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E Timóteo estava fazendo isso. Timóteo ele não estava preocupado aqui só com o interesse dele.
Timóteo não estava preocupado aqui só com o ministério dele. Timóteo não estava preocupado em ganhar vantagens através do ministério, através dos irmãos. Não, ele estava disposto a abrir mão dos interesses dele em prol dos interesses dos irmãos. E como nós temos para aprender aqui, você se preocupa com seu irmão? Você se preocupa com o povo de Deus? Quantas vezes nós ficamos olhando só para o nosso próprio umbigo, só para o nosso próprio ministério, só para a nossa própria casa, só para o nosso círculo íntimo? Você se preocupa com o ministério do seu irmão? Você ora para Deus abençoar o ministério do seu irmão mais que você? Você está disponível para ajudar o irmão naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita no ministério, no trabalho dele? Nós tivemos um encontro de casal ontem. Glória a Deus por isso, maravilhoso. Agora imagina se eu começar a pensar, eu não estou nem para o encontro de casais. Você vê que eles estão precisando de algo e você não ajuda. Não, é o Anderson, a pastora Simone, o pastor Robson, eles que estão fazendo, eu não vou ajudar não. Meu ministério é aqui, eu estou no louvor. Será que isso é correto? Com certeza não. Se a gente chega na igreja, está tendo algum evento, às vezes as senhoras, às vezes os homens, às vezes o berçário, o ministério infantil, precisou, meu irmão, ajude. Ore para que Deus abençoe todos. Ore para que todos possam aparecer, possam crescer espiritualmente mais que você. Nós buscamos o interesse do próximo, nós oramos para que o próximo ele cresça, ele tenha entendimento. Muitas vezes, e isso é algo muito errado entre alguns crentes, ficam felizes quando descobrem que alguém caiu. Ai, Fabrício, que absurdo é. A pessoa pode não falar, mas lá dentro dá até um comichãozinho. Olha, fulano achava que era lá, todo mundo achava lá, caiu. Viu? Era para ser assim? Não. Era para a gente chorar junto, falar, olha, infelizmente ele não vigiou e caiu. Vamos orar para Deus restabelecer. Essa é a postura. O interesse do próximo, mesmo que isso signifique eu deixar os meus interesses de lado. Como nós temos para aprender com Timóteo? Ele não buscava seus próprios interesses, ele buscava o interesse do próximo. Timóteo, ele não só buscava os interesses do próximo, mas também ele buscava os interesses de Cristo. Paulo continua no versículo 21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Pensa comigo, o apóstolo Paulo vai tomar a decisão de enviar alguém para auxiliar a igreja de Filipos. Com certeza ele pensou em outros nomes. A gente conjecturando aqui, o apóstolo Paulo ele deve ter refletido sobre outros homens que ele poderia enviar. Ele deve, talvez, conversado com outros sobre essa disponibilidade, mas ele tem essa constatação, ele tem esse julgamento severo, onde que ele fala, olha, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Primeiro, nós devemos entender que Paulo não está falando de todos os seus colaboradores. Paulo tinha homens muito bons, fiéis, Silas, Tíquico, o próprio Timóteo, Lucas, tinha muitos homens ao redor dele, só que o apóstolo Paulo, ele era diferente, ele não ficava juntando a turma boa para ele, ele mandava para as cidades. Olha, está precisando em Éfeso de alguém? Eu vou mandar. Está precisando na Galácia de alguém? Eu vou mandar. Está precisando de alguém aí? Eu vou mandar. Então, seus colaboradores, eles estavam todos assistindo às comunidades que o apóstolo Paulo tinha aberto nas suas viagens missionárias. Então, Fabrício, quem que Paulo está dizendo aqui, para quem que é direcionado esse severo julgamento? Filipenses 1,15 já nos dá uma dica. Ele já tinha dito, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade. É verdade que alguns pregam a Cristo por vaidade. O que estava acontecendo? A igreja que se reunia em Roma, tinham muitos líderes lá, tinham muitas pessoas. E o apóstolo Paulo, conhecido apóstolo Paulo, está preso em Roma. O que alguns líderes fizeram? O quê? Apóstolo Paulo está aqui? Eu vou pregar, eu vou evangelizar, eu vou ensinar, porque senão o apóstolo Paulo vai aparecer mais que eu, o povo vai começar a pedir conselho para Paulo. Não, meu ministério tem que crescer, entendeu? Muitos estavam pregando, não por
para poder cumprir a vontade de Deus, mas por rivalidade com o apóstolo Paulo e não para que o ministério deles não viesse a ser suplantado pelo apóstolo. Então, esses homens que buscavam seus próprios interesses são esses. E Paulo, meus irmãos, a gente vê Paulo aqui elogiando Timóteo. Paulo ele não era ingênuo para sair rasgando elogio assim para Timóteo de graça. Paulo ele era muito experiente em relacionamentos, ele sabia muito verificar os frutos de alguém fiel a Jesus quando ele conversava. E Paulo tinha sofrido alguns bocados em relação ao relacionamento com outros colaboradores. Ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, ele vai dizer: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ou seja, alguém que era colaborador dele, que era o companheiro dele, ficou com ele para sempre? Não, desviou. Ele fala, olha, Demas amou o mundo, ele apostatou e me abandonou. Ele continua dizendo, Crescente, olha aqui, ele vai dizer sobre os seus colaboradores, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Temos também, 2 Timóteo 4, no versículo 16, ele vai dizer, na minha primeira defesa, quem apareceu? Ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. O apóstolo Paulo está sendo julgado, ele está lá para poder se defender diante dos magistrados. Quem que aparece lá para ajudar ele? Ninguém. Não teve um para chegar e falar, olha, Paulo eu conheço, isso que vocês estão acusando ele é mentira, viu? Eu conheço Paulo, é um absurdo isso que vocês estão falando contra ele, eu estava com ele. Ninguém apareceu. Então Paulo ele já tinha sofrido maus bocados na mão de alguns colaboradores, e ele estava aqui já calejado. É para estes que o apóstolo Paulo está falando, olha, pois todos estão buscando seus próprios interesses, não os interesses de Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui é uma advertência para nós essa noite. Temos buscado os interesses de Jesus? Nós temos buscado o interesse de Jesus. Só existem dois estilos de vida. Aqueles que vivem para si mesmo, que Paulo vai dizer, viver para mim é Cristo. Lembra? Morrer é lucro. Ou então, o outro estilo de vida que é aqueles que vivem para Cristo. Aqueles que buscam o próprio interesse de Jesus e não deles. Ou você vive para si, ou você vive para Cristo. Não tem como você caminhar no meio, em cima do muro. Você tem que fazer uma escolha. E quão importante é refletirmos sobre isso. Porque muitas vezes situações que não são pecados, não necessariamente são pecados, têm nos tirado do foco. Às vezes, seu trabalho. Você está trabalhando, querendo crescer, querendo ter sucesso, querendo aumentar o salário, aumentar a renda, e você não está lendo a Bíblia igual você deveria ler. Você não está conseguindo ir nos cultos, nas reuniões, igual você poderia ir. Às vezes é a família. Às vezes é algum desejo, às vezes é pecado também, são pecados que têm atrapalhado. Tem pessoas que ficam enumerando em ordem de prioridade, já viu? Primeiro é Deus, segundo é a família, terceiro a igreja, quarto é o trabalho. Não existe isso. Porque a partir do momento que eu coloco Deus em primeiro, segundo, terceiro, então Deus está aqui em primeiro, agora quando eu estou na família, Deus está lá em primeiro, agora eu estou no trabalho, Deus está lá em primeiro. Não, meus irmãos, o certo é falar que Deus ele está no centro da família, Deus ele está no centro do trabalho, Deus ele está no centro do lazer, Deus ele está no centro de tudo. A gente não consegue compartimentar Deus, senão vai dar errado. Deus tem que estar no centro da nossa vida. Muitos aqui colocavam interesse, os seus interesses acima de Jesus, e é uma advertência para nós, que nós venhamos colocar sempre os interesses de Jesus. Quais são os interesses de Jesus? O avanço do Evangelho, a glória de Deus Pai, que as pessoas cresçam em conhecimento. Nós precisamos investir o nosso tempo, nós precisamos investir o nosso conhecimento, nós precisamos investir o nosso recurso, nós precisamos fazer que isso aconteça.
Muitos não estavam procurando o interesse de Cristo, mas Timóteo era diferente. Paulo continua. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Ele tinha acabado de dizer, pois todos buscam seus próprios interesses, não de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem Timóteo. Vocês sabem que esse daí não é Timóteo, não. Lembram que eu falei que Timóteo esteve com Paulo na fundação da igreja? Quando Paulo foi lá, por volta do ano 49, 50? E Timóteo já tinha visitado essa igreja mais de uma vez. Então o povo conhecia Timóteo. Paulo está falando, olha, vocês conhecem Timóteo, ele é provado. Timóteo tem um bom testemunho. Ele já foi testado. Mesmo sendo jovem, 30 e poucos anos, Timóteo já foi testado, meus irmãos. Vocês sabem que ele foi aprovado, o testemunho dele já é conhecido por você. E como é o nosso testemunho diante das pessoas? Como que é o nosso testemunho diante dos nossos familiares, diante dos nossos colegas de trabalho? Tem dois tipos de crente, já viu? Tem aquele crente que ele fala que é crente, ele nem fala que é crente, as pessoas falam, você é crente? Agora tem uma outra forma, que as pessoas falam, você é crente? Como que as pessoas estão reagindo quando elas, em relação a você? Eles chegam e perguntam, olha, você é crente, né? Você não faz isso, você é dessa forma, você age... Ou elas perguntam, o quê? Você é crente? Não parece, não. Como tem sido o nosso testemunho? Timóteo, ele tinha aqui o testemunho provado. A igreja de Filipos já conhecia sobre a vida daquele homem. E Timóteo também, Paulo continua dizendo que ele tinha um testemunho provado, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, ele continua no 22b, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como filho ao lado do seu pai. Timóteo, meus irmãos, tinha disposição para servir. E ele tinha disposição para servir no que fosse preciso. Quando alguém pergunta para você, o que você faz na igreja? Qual que é a sua resposta? Estou deixando você refletir, não precisa sair respondendo, não. Mas se alguém chegar agora e perguntar, fulano, o que você faz na igreja? O que muitos vão falar? Eu sou do Ministério de Louvor, eu sou do Berçário, eu sou do Jetro, eu sou do Ministério Infantil. Não é? Não seria a resposta que a gente ia dar? Qual que é a resposta correta? O que você faz na igreja? O que for preciso. Eu faço o que for preciso fazer. Senão você vai achar que você é do louvor e você não precisa limpar o chão. Você vai achar que é só o Anderson que tem que ajudar. Não, meus irmãos, todos nós devemos fazer o que for preciso. Timóteo, ele estava disposto a servir em tudo o que fosse preciso. O apóstolo Paulo. O serviço cristão, ele é uma marca de quão saudável é esse cristão. O que acontece com o funcionário quando ele está doente? Ele vai trabalhar? Não. Agora, quando ele volta para trabalhar, o que você entende? Ele já está saudável, não é isso? E o crente saudável? Ele tem que trabalhar. O crente tem que estar disposto a trabalhar, meus irmãos. Fala para o seu irmão aí. Água parada dá dengue. Fala agora, olha no olho dele. Fala agora assim, olha. Crente parado dá dengo. Meus irmãos, crente parado é dengoso. Crente parado que não trabalha é crente cri-cri. Crente parado que não trabalha é crente que vai ficar criticando. Só critica quem não faz, só reclama quem não faz. É aquele crente que vai falar assim, nossa, por que você não está vindo na igreja, irmão? O pastor Glauco olhou para mim e não me cumprimentou. Eu não vou na igreja. Por que você não está indo na igreja? Porque na hora da pregação alguém falou, eu acho que foi indireta para mim. Como que eles vão falar isso no púlpito? Crente dengoso. Crente que só sabe reclamar. Já viu comentarista de futebol? Fala mal de todo mundo, mas você vai ver a carreira do cara, ele não foi nem 1% daquilo que ele exige dos outros. É igual coach. Coach, o cara não tem empresa, te ensina a ter empresa. O cara não tem filho, te ensina a criar filho. O cara não é casado, fala como tem que ser casamento. Tem um tanto de crente coach. Tem um tanto de crente reclamão, meus irmãos. A gente tem que parar com isso. Tem pessoa que acha que igreja é um spa espiritual. Eu vou para a igreja para receber bênçãos.
Eu vou para a igreja para o pastor me servir. Eu vou para a igreja para receber uma palavra serôdia. Eu vou para a igreja para poder sair de lá mais leve. Não, meu irmão, você vai para a igreja para servir, para poder glorificar a Deus com os dons e talentos que Ele te deu. A igreja não é um spa espiritual, não. A igreja é um campo de serviço. É um local de trabalho. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender como que os aflitos serão socorridos, como que os famintos serão alimentados, como que aqueles que estão passando um momento de tristeza serão consolados, através do serviço, através do ministério que Deus tem dado para cada um de nós. Esse é o propósito dos dons e talentos que Deus nos deu, meus irmãos. Deus capacitou você, Ele te concedeu dons espirituais, é necessário, portanto, que você exerça esse dom. Fabrício, mas eu não tenho dom nenhum. Mentira, tem sim. Às vezes você não tem aquele dom que você queria ter. E é outra coisa que a gente tem que ficar atento. Ai, Deus, me dá dom. Mas normalmente, por qual dom que as pessoas oram? Cura, profecia, línguas. Você já viu alguém orando, chateado, porque ele não tem um dom de contribuição? Eu nunca vi. Nossa, Deus, eu quero o dom de contribuição. Não vê, pode ser, mas eu nunca vi. Alguém, Deus, eu quero o dom de misericórdia. Não. Meus irmãos, todos nós temos dons. Temos talentos naturais que, quando somos convertidos, Deus usa esse talento e o santifica para a glória dele. Só como você vai saber qual que é o seu dom? Fazendo, trabalhando. Ajude em tudo que for preciso. Faça tudo que for preciso. Tenha essa disposição aqui para que você não fique esse crente dengoso. Quando você vê um crente dengoso, pode ter certeza, ele não está trabalhando na obra. Porque quem trabalha não tem tempo para ficar reclamando, não tem tempo para ficar cri-cri, meu irmão. Então, quando alguém perguntar para você, o que você faz na igreja? O que você vai responder? O que for preciso. Então, ninguém vai errar essa pergunta no PG amanhã, a partir de amanhã. O que você faz na igreja? O que for preciso. Glória a Deus, meus irmãos. Após falar sobre a virtude de Timóteo aqui, Paulo, ele fala novamente sobre a intenção no versículo 23. Ele vai dizer, portanto, é ele que eu espero enviar. Olha, eu quero enviar Timóteo, mas esse plano ainda está sobre a mesa, ainda está pendente. Tem que sair aqui o resultado. Por isso que ele vai dizer, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve eu poderei ir. O resultado da sentença seria condenação? Paulo não sabia. Seria absolvição? Paulo não sabia, mas ele fala que, olha, confio no Senhor que eu vou. Mas ele descansava na soberania de Deus aqui. Olha, igreja de Filipos, eu vou enviar brevemente Timóteo, mas só que eu tenho que saber qual que é o resultado da sentença primeiro. Assim que eu souber, vocês vão ser informados. Fiquem tranquilos aqui que eu vou enviar Timóteo com vocês. Então, o plano de enviar Timóteo ainda estava na gaveta, ele estava esperando, os irmãos entenderam, ele estava esperando o resultado da sentença. Mas tem outro homem aqui que Paulo já queria enviar de imediato, que agora nós vamos entrar no segundo bloco da pregação. Nós vimos sobre a intenção de Paulo enviar Timóteo, aprendemos algumas características de Timóteo, aplicamos na nossa realidade, e agora nós vamos ver o segundo bloco, onde que Paulo vai falar sobre o retorno de Epafrodito. A partir do verso 25. Ele diz, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Quem foi Epafrodito, meus irmãos? Pouco se fala sobre ele. Tem 2 versículos apenas que falam sobre ele. Esse e depois, no capítulo 4, no versículo 18. Paulo vai citar a segunda vez. Recebi tudo. E o que tenho, Paulo está agradecendo pela oferta que os filipenses tinham enviado. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele vai falar o versículo 19, que é muito conhecido. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Só esses 2 versículos que nós ouvimos falar sobre Epafrodito. Mas aqui nós temos a forma que Paulo fala sobre esse homem, que podemos aprender. Paulo vai falar, ele é meu irmão. Olha, eu estou enviando Epafrodito,
Espero enviar Epafrodito com vocês, ele é meu irmão, ou seja, ele faz parte da minha família aqui espiritual através do sangue de Jesus Cristo. Ele vai dizer, ele é meu cooperador, ou seja, ele está trabalhando comigo no mesmo objetivo que o avanço do Evangelho. Ele é meu companheiro de lutas, ou seja, ele é um guerreiro aqui comigo. Ele está aqui na batalha comigo, meus irmãos. A obra do Evangelho é uma obra que tem muitos combatentes, muitos inimigos. Se eu pedisse vocês para fazer um quadro da vida cristã, pensa aí, 10 segundos, como seria esse quadro? Eu tinha que ter falado isso antes de falar do combatente, do companheiro de lutas. Muito provavelmente alguns devem ter imaginado um quadro num oceano, um barco velejando, calmo e tranquilamente. Mas quando nós estudamos a Bíblia aqui, esse quadro, ele tem muito mais, ele parece muito mais com um campo de batalha. Trincheiras de guerra, projétil de arma voando para tudo quanto é lado, tanque de guerra para tudo quanto é lado, inimigo atirando, você defendendo. A Bíblia, ela nos descreve a caminhada cristã como um combate constante, como uma luta constante. O apóstolo Paulo vai falar sobre a armadura para que nós não venhamos cair nas ciladas de Satanás. Nós temos inimigos. E que fique bem claro, não pessoas, mas seres, potestades espirituais. Nossa luta, Paulo vai falar, não é contra carne e sangue, mas contra potestades, seres espirituais. O diabo, Satanás, está furioso com a igreja, meus irmãos. Nós temos vários desafios, várias lutas, e Paulo está falando aqui, quando ele se refere a Epafrodito, ele é meu companheiro de batalha. Epafrodito tinha muitas lutas aqui, judaizantes, lá na cidade de Filipos, salteadores, tinha pessoas que estavam perseguindo ele. Pensa comigo, Paulo está preso em Roma. Você chega em Roma, onde que está Paulo? Estou procurando Paulo. Paulo é o que está preso, é isso mesmo que você quer? Eu vou lá, eu vou ficar com ele e vou ajudar ele. O que o povo vai falar? Você é cúmplice dele. Já vou ficar de olho em você. Então, o próprio fato de Epafrodito ir a Roma para servir um preso, ele já estava correndo risco de ser perseguido, ele já estava correndo risco de ser preso por causa disso. Mas Paulo está falando, ele é meu companheiro de lutas, meus irmãos. E nós precisamos entender isso, temos muitas lutas. Nós temos muitas lutas. O sistema anticristão. Eu estava vendo esse dia no Instagram uma moça que tem gêmeos, e ela estava com quase 2 milhões de seguidores. E ela faz os memes, faz a postagem, mas sempre da família tradicional. Ela falando bem do marido, esse daqui é meu marido, é o provedor, eu cuido dele, eu cuido da casa, era sempre nesse sentido. O que o Instagram fez? Derrubou a conta dela, de quase 2 milhões de pessoas só no Brasil. Lá, ela mora nos Estados Unidos, lá a conta dela está ativa. Aqui no Brasil foi derrubado. Por quê? A sua conta não cumpre com as diretrizes do Instagram. Quais são essas diretrizes? Só eles sabem. Só eles sabem. Enquanto isso, tem perfil de pessoas aí com indecência, com imoralidade, falando besteiras, piadas de duplo sentido, denegrindo o papel da mulher, denegrindo o papel da família, denegrindo o papel das crianças, trazendo coisa indevida para a criança, e a conta é derrubada? Não. Uma luta. A igreja está nessa luta. A igreja está nessa luta, e cada vez mais que se aproxima a vinda do Senhor Jesus, essa luta vai se intensificar, meus irmãos. O povo preocupa assim, nossa, se a igreja fosse perseguida, ela seria mais fiel. Mentira, se a igreja fosse mais fiel, ela seria perseguida. Muitas vezes nós não estamos sendo perseguidos porque nós não estamos sendo fiéis como deveríamos. Porque a partir do momento que a luz começa a resplandecer, as trevas aparecem. As trevas são incomodadas. E nós precisamos estar atentos. Você tem sido um companheiro de batalha? Você tem sido um soldado disposto? Paulo poderia falar assim, olha, Fabrício, meu companheiro de batalha. Fulano, meu companheiro de guerra. Você tem sido esse companheiro? Você tem tido companheiros de batalha? Porque a luta não é para uma pessoa só enfrentar.
São muitas lutas, muitas lutas. Eu estava conversando hoje à tarde com uma moça que está fazendo um estágio na escola, e ela estava falando que o ensino médio fica na parte da manhã, fica até 4 horas da tarde. E no momento do recreio, do intervalo, as crianças ficam ouvindo música. Imagina o tipo de música. É só aquelas músicas que você não pode nem pensar nelas, recitar. Que as meninas já têm relacionamento aberto com os meninos, com outras meninas, já está tudo liberado e os professores não querem nem saber. A vestimenta muito indecente, lutas. Os pais têm uma luta séria na educação dos seus filhos, em sermos barreiras contra o mal. Os homens e mulheres no seu casamento, os empresários, os profissionais no seu trabalho. Meus irmãos, nós temos sido soldados, companheiros de guerra, dispostos aqui a sermos fiéis, mesmo que isso custe a nossa vida. Epafrodito era. Paulo fala, meu companheiro de lutas, ele é o mensageiro que vocês me enviaram, ou seja, ele foi aquele homem que vocês trouxeram para poder trazer o donativo para mim. Ele foi o homem que vocês trouxeram para poder me servir em tudo que fosse preciso. Mais um exemplo de buscar os interesses do outro e não de si mesmo. Epafrodito abriu mão da sua família, ele abriu mão dos seus próximos aqui para poder ir servir o apóstolo, para poder ir ajudar o apóstolo no avanço do evangelho. Como nós podemos aprender com esse homem? 2 versículos apenas que ele apareceu na Bíblia, mas está aqui eternamente, até o Senhor Jesus voltar, nós temos ele como referência, como modelo aqui, de homem fiel, de homem entregue à obra do Senhor. Meus irmãos, precisamos de exemplos, precisamos de referências. Nós vivemos uma crise de homens e mulheres fiéis a Deus. E nós precisamos de homens e mulheres fiéis, igual esses homens que nós estamos vendo aqui. Paulo tinha acabado de falar sobre Epafrodito, nós vimos que era irmão, que ele era cooperador, companheiro de guerra, e Paulo vai dar 2 razões porque ele está mandando Epafrodito de volta. No versículo 26, ele vai dar a primeira razão. Qual que é? Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Qual que foi a primeira razão? Porque Epafrodito queria. Ele estava com saudade. Era um desejo do coração dele retornar para a sua família. Pensa comigo, a igreja de Filipos mandou Epafrodito. Ele viaja lá 1000 e poucos quilômetros, quase 2 meses viajando. A igreja ficou sabendo que ele estava doente. Aí fala, ele ficou angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. Essa notícia que a igreja ficou sabendo que ele estava doente, voltou lá para Roma, e Epafrodito ele ficou preocupado com a preocupação da igreja. Entenderam? Ele ficou preocupado com a preocupação da igreja com ele. A gente pode aqui conjecturar, às vezes o Epafrodito estava, nossa, será que a igreja vai se sentir culpada por ter me enviado para cá? Será que alguém lá vai achar que não era para ter me enviado? Será que alguém vai falar, nossa, será que se tivesse ido outro para ajudar ele não teria passado? Paulo não fala, não especifica como que foi essa doença, se ela foi adquirida no decorrer da viagem, se ela foi adquirida no período que Epafrodito ficou servindo ele. E Epafrodito está preocupado. Ele está com saudade e ele está angustiado aqui. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque tem pessoas que têm o hábito de vangloriar suas doenças, já viu? Tem pessoa que ela tem um hábito errado de ficar quase que disputando quem está sofrendo mais. Você chega para a pessoa e fala, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, ela fala, eu estou com enxaqueca. Você fala, nossa, eu estou com o joelho doendo, eu estou com os 2 doendo. Nossa, eu estou com um calo, eu estou com esporão. Nossa, eu estou com a úlcera, a sua sangra. Tem pessoa, não é? Tem pessoa que é desse jeito, tem pessoa que só ficar perto dela, você já tem que tomar as 40 gotas de dipirona, você começa a sentir mal. Você começa, nossa, eu estou com calafrio, acho que eu estou doente também. Tem pessoa que parece que ela quer vangloriar, falar, eu estou sofrendo, ó céus, ó vida. A gente não vê isso aqui. Tem outro extremo que é errado também. Tem pessoa que ela
está passando por um perrengue, ela está passando por uma doença, ela recebeu um diagnóstico ruim, você chega aí, não, está tudo bem. Não, nada não. Irmão, e o exame? 100%. A pessoa recebeu aquela notícia ruim do médico, mas a pessoa, não, estou 100%. Aí depois você fica sabendo pela boca de outros. Meus irmãos, está errado. Paulo aqui, ele não dourou a pílula. Ele vai continuar dizendo, no 27, olha, ele está querendo ir porque ele ficou preocupado, vocês ficaram sabendo que ele está doente. E realmente, ele estava doente, ele quase morreu. Ele vai falar. Ele quase morreu aqui. Aí alguém pode perguntar, Fabrício, por que Paulo não curou Epafrodito? Ele não tinha um dom de cura? Fabrício, por que Paulo deixou a doença ir cada vez se agravando mais? Por que ele não orou, estendeu a mão e falou assim, olha, Epafrodito, determina que você está curado. Epafrodito, fala assim, eu não aceito a doença na minha vida. Por que Paulo não fez isso? Meus irmãos, quem é soberano é o Senhor Deus. Nem os apóstolos poderiam curar seu próprio bel prazer na hora que eles quisessem. Eles estavam sujeitos à vontade de Deus. Nós precisamos aprender. Hoje em dia tem pessoas que falam assim, olha, determina a sua cura. Determine o seu emprego. Não aceite isso. Meus irmãos, quem somos nós para determinar algo para Deus? A gente não determina nada para Deus, não. A gente aceita a vontade dele e continua glorificando ele. Crente pode adoecer? Pode? Crente fiel pode adoecer? Crente fiel pode morrer por causa de uma doença? Pode. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente aprende aqui. Epafrodito ficou doente por quê? Porque ele estava em pecado? Não, porque ele estava fazendo a obra. Porque ele estava sendo fiel. E a gente precisa entender, meus irmãos, a confiança aqui, ela está totalmente, completamente em Deus. Deus pode curar? Ele continua sendo Deus? Ele pode não curar? Ele continua sendo Deus? Sim. Nós precisamos estar bem fundamentado nisso, senão no momento de adversidade, no momento de um diagnóstico de doença terminal, a pessoa ela fraqueja na fé. Ela não consegue glorificar a Deus. A pessoa começa a ter dúvidas sobre o amor de Deus para a vida dela. Por que Deus está permitindo acontecer isso comigo? Eu já vi várias pessoas falando isso. Dá vontade de falar, por que Deus permitiu acontecer com Jesus, com os apóstolos? Porque todos sofreram. Você acha que você é melhor que todo mundo, que Jesus. Então, meus irmãos, precisamos estar bem fundamentados, que Deus, ele pode curar, ele pode não curar, e ele continua sendo Deus e digno de toda honra e toda glória. Paulo, ele não ameniza, ele fala, olha, realmente, está doente e quase morreu. Mas Paulo continua. Eu falei que Deus pode não curar, pode curar, mas aqui Deus curou. Paulo diz, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Em resposta às orações, Deus curou Epafrodito. E Paulo fala, olha, Deus se compadeceu dele, Deus curou ele. Imagina Paulo, já sofrendo privação, estava preso, sofrendo porque Epafrodito estava doente, imagina Epafrodito morrendo, mais tristeza ainda, ele fala, olha, Deus teve compaixão dele e de mim, para eu não ter mais tristeza, porque eu já estou sofrendo aqui. Para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, meus irmãos, primeiro, a doença nem sempre é consequência de pecado na vida. Segundo, nem sempre é a vontade de Deus curar miraculosamente, nem imediatamente. Paulo aqui, ele não era avesso à medicina. Tem gente que fala assim, não toma remédio não, falta de fé. Não, Paulo, para Timóteo mesmo, Timóteo tinha problemas no estômago, Paulo vai falar para Timóteo, essa água aí não está muito boa não, toma um pouco de vinho por causa dos problemas que você tem. A gente pode imaginar aqui, não é descrito aqui, mas a gente pode imaginar que talvez Epafrodito tomou algum remédio, ele tomou alguma coisa, ele foi cuidado em casa. Deus, ele nem sempre aqui, ele cura instantaneamente, miraculosamente. Tomou um remédio e ficou bom? Glória a Deus que é ele. Fez um tratamento? Glória a Deus é ele. Tem pessoas que só dá glória a Deus se for uma cura miraculosa, mas só que ela faz o tratamento, é curado, toda boa dádiva vem de Deus. Nós precisamos glorificar a Deus. Tomou uma dipirona lá e a dor de cabeça passou, glória a Deus.
porque é a graça dele, a bondade dele sobre a nossa vida. Em terceiro lugar, a cura é sempre pela misericórdia de Deus, ela não é um direito. Deus teve misericórdia aqui de Epafrodito, de Paulo, e quão maravilhoso a gente saber que esse Deus todo-poderoso, ele é rico em misericórdia. Quão maravilhoso a gente servir esse Deus. E, meus irmãos, depois que Epafrodito se recuperou, Paulo se apressou em mandá-lo para casa. E ele vai dar a segunda razão. Qual que é a primeira razão? Era o desejo do coração dele, ele estava com saudade, ele estava preocupado com a igreja que se preocupou com a doença dele. E o segundo, no versículo 28, por isso, logo o enviarei para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Meus irmãos, é interessante a gente notar aqui como que o apóstolo Paulo se preocupava com o próximo. Como que ele se preocupava com aqueles que serviam ele. Pensa comigo, se fosse eu, se fosse você. Você está preso, passando dificuldade, e tem um homem lá para te servir, te auxiliar. Ele ficou curado. O que você vai fazer? Eu ia falar que é Epafrodito, Deus te curou para você continuar aqui comigo me servindo. Eu não vou te mandar de volta para casa não, rapaz. Paulo, ele estava preocupado mais com o bem-estar de Epafrodito, com o coração dele que estava desejoso de ver os seus familiares, do que com Epafrodito lá continuando servindo ele. Paulo, ele tinha essa sensibilidade, ele tinha essa preocupação com as pessoas, ele sabia que a igreja ia ficar muito feliz em ver Epafrodito com a sua saúde restaurada. É diferente você mandar uma carta, olha, Epafrodito está bem, e outra Epafrodito chegar lá bem. A igreja ia ficar muito alegre em ver o seu membro, o seu familiar, seu ente querido, de volta em seus braços. E é isso que Paulo fala aqui, olha, eu envio ele para que vocês fiquem alegres e para que vocês tenham menos tristeza. Epafrodito vai aí para tranquilizar o coração de vocês. Então, Paulo vai terminar essa parte pedindo que os filipenses recebam Epafrodito no versículo 29 e 30. Ele vai dizer, e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Por que honrar homens como este? Ele vai dar razão no versículo 30. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. A igreja de Filipos toda em peso podia estar lá pessoalmente? Não. Por isso Paulo vai falar, ele está aqui para suprir o que vocês não podem fazer. Recebam esse homem com honra. Que vocês se alegrem por causa desse homem, porque ele estava disposto a morrer. Ele, de fato, quase morreu para servir a causa do Evangelho, do avanço do Evangelho. Epafrodito quase morreu na obra, não foi por engrandecimento dele, de Paulo, mas foi por causa de Cristo, meus irmãos. Epafrodito aqui, de fato, era um exemplo da doutrina do esvaziamento de Jesus Cristo. Paulo falou, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que esvaziou, que se humilhou, que foi servo. E aqui nós vemos outro exemplo, assim como Timóteo e Paulo, de um homem que se esvaziou, que foi servo, que estava disposto a morrer se preciso foi, e ele quase morreu por causa da obra. E qual que é a recomendação de Paulo? Recebam este homem com honra. Meus irmãos, quantas vezes nós ficamos honrando, aclamando, alguns idolatrando a líderes, pastores midiáticos, pastores famosos do YouTube. Hoje nós temos vivido uma época de pastores superstars, popstars, famosos, com milhões de views, curtidas. Timóteo e Epafrodito não tinha nenhuma curtida, não tinha milhões de visualizações, eles não eram os top 10, mas aqui foram dados como referência de homens fiéis para que nós pudéssemos seguir o seu modelo. Meus irmãos, honrem seus líderes, honrem as pessoas que se sacrificam por causa do Evangelho e também por causa da sua vida, que cuida de você, que te aconselha. Eu falei hoje cedo, uma vez eu estava vendo o pastor Jeremias pregando, e ele fala para a igreja, ele vai falar com a igreja assim, aqui ó, vocês ficam seguindo o Hernandes, vocês ficam só falando do Hernandes, dando bola para o Hernandes, mas só que na hora que vocês morrer, quem vai fazer o velório de vocês? Sou eu, o Hernandes não vai lá não. Eles são muito amigos, então eles podem falar. E muitas vezes a gente faz isso, você fica aclamando o outro pastor, aquele da TV, você fica ouvindo tudo que ele tem, você fica honrando aquele cara, mas o seu pastor você fica desprezando, mas o seu líder você fica desprezando. Isso não é correto.
Nós precisamos dar honra a quem merece honra. E Paulo vai falar, olha, honre esse homem, porque por causa do Evangelho, por causa de Cristo, ele quase morreu. Então, meus irmãos, qual a aplicação para encerrarmos? Mesmo os crentes mais fiéis podem ficar doentes e chegar próximo da morte. E podem morrer por causa de alguma doença. Nós não sabemos como foi a doença, nós não sabemos como que Epafrodito ficou bom, mas nós vimos aqui o exemplo de um homem fiel a Deus que adoeceu. E nós vimos aqui que mesmo o apóstolo Paulo, ele não curava seu bel prazer, ele era dependente da soberania de Deus. Quando nós estivermos passando por um momento de dificuldade, devemos sempre orar para Deus pedindo pela cura. Nós devemos orar sempre pedindo a restauração completa, a saúde perfeita para a pessoa, mas confiando que a resposta é de Deus. Não determina nada, não. Se alguém falar para a pessoa, determina a cura, meu amado, eu oro pela cura, mas quem determina é Deus. Eu acato a vontade dele e continuo glorificando ele, que ele me fortaleça para passar por esse momento. O próprio apóstolo Paulo tinha uma enfermidade, ele orou 3 vezes pedindo a Deus para tirar aquele espinho da carne dele. O que é que Deus fala? Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou te curar, mas eu vou te dar força, porque na sua fraqueza o meu poder ele vem a ser demonstrado, Paulo. Eu vou te dar força para você me glorificar diante dessa enfermidade. E muitas vezes o propósito de Deus é esse na nossa vida, e nós precisamos estar bem fundamentado para que nós não venhamos fraquejar na fé. Nossa confiança sempre tem que estar em Deus. Segunda aplicação, Paulo, Timóteo e Epafrodito são modelos de uma verdadeira liderança. Lembra do tema, do tópico? Qual que é o tópico? A verdadeira liderança. Aqui nós temos um modelo. Nós temos um modelo de uma equipe ministerial. Nós temos um modelo aqui de homens, líderes, pastores, trabalhando em prol do avanço do reino. Nós temos aqui o exemplo de Paulo como líder, sensível, amável, preocupado com a igreja, preocupado com aqueles que estavam ajudando. Nós temos aqui o exemplo de Timóteo, outro pastor, que ele servia fielmente a Paulo como um filho serve a um pai. Ele não buscava seus próprios interesses, mas os interesses da igreja. Nós temos aqui outro homem, Epafrodito, que estava disposto por causa de Cristo a morrer se preciso fosse, que abriu mão da sua família, que abriu mão de todo o conforto que ele tinha para poder servir a Paulo e servir a causa do avanço do evangelho em Roma. Que exemplo, que modelo de homens nós temos aqui, de liderança. Que bonito ver esses homens trabalhando para Deus. Que bonito a gente poder aprender com eles. Não tinha competição, não tinha rivalidade, não tinha rixa, mas tinha um servindo ao outro, um preocupado com o outro, um abrindo mão de seus próprios interesses em prol do interesse do outro. Que nós possamos aprender com ele, meus irmãos. E por último, é preciso se alegrar naqueles que servem ao Senhor de verdade. Que nós possamos sempre honrar, orar pelos nossos líderes, que nós possamos sempre nos alegrar, porque temos homens, mulheres que estão abrindo mão, muitas vezes, do seu conforto, para que a causa do Evangelho, ela continue progredindo, que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Amém, meus irmãos? É isso, vamos ficar de pé, vamos orar.